gente começa, tá? Então, queridos, corrigindo exercícios, aí na frente 3, na página 24, né? Desculpa, na frente 2, caderno 3, página 24, a parte de músculos, tá? Então, coisas a gente falar de músculo. Classificação, estriado, liso, voluntário, involuntário, forte, fraco, esquelético, cardíaco, né? Fibras de resistência, vermelha, fibra branca, de explosão. Então, coisinhas bem taxativas e que a gente vai encontrar nas questões, tá? Então, vamos pegar aqui a primeira questão, a questão da FUVEST, né? Não é por isso que ela é mais fácil ou mais difícil, né? Só assusta o nome um pouquinho. Analise esquemas simplificados das células 1 e 2. Ó, a célula 1, um monte de mitocôndria, né? E a célula 2, um monte de vesícula de secreção. Então, essas células 1 e 2 podem ser encontradas, respectivamente, aonde? Vamos ver, então, ó. Uma célula que tem muita mitocôndria, uma célula que gasta muita energia, e uma célula que tem muita secreção, né? Então, por exemplo, um osso não é célula de secreção, né? Energia, células do sangue, não. Também não. Também não no osso, né? Agora, tem um monte de energia, lógico, na célula muscular, né? E secreção de substâncias na célula muscular também, né? Então, por isso, a alternativa C, uma questão que não era tão complicada, mas para você relacionar as organelas e a diferenciação celular, que é uma questão constante aí nas provas de vestibular, tá? Então, vocês devem ter feito alguma coisa parecida com isso lá na frente 1, né? Quando vocês falam das organelas. Tudo bem? Dúvidas? Se não, vou continuar aqui. Os músculos esqueléticos dos vertebrados são compostos por dois tipos de fibra. A fibra 1, que é a fibra lenta, oxidativa, oxigênio, vermelha. E 2, as fibras rápidas ou brancas. O tipo de atividade física exercida por uma pessoa pode, até um certo grau, alterar a proporção dessas fibras em seu corpo. De acordo com a modalidade esportiva e o tipo de treinamento, quais desses atletas apresentam maior número de fibras lentas? Ó, se ele é lenta, ele está falando de resistência, né? Então aqui, ó, um corredor de 100 metros ou um maratonista de 42 quilômetros? Qual tem mais resistência? Alguém? Não. Estou só. Lógico, muito mais resistência aqui, maratonista, né? Então, 2. Nadador de 1.500, resistência, né? Levantador de peso, não, muita força de uma vez só, explosão. Atleta de salto, né? Vai correndo e pula, explosão também. Não é uma atividade de longo termo. Então tá aqui, ó, 2 e 3, os atletas que têm mais resistência, mais fibras lentas, né? Fibras vermelhas, tá bom? Fibras de resistência muscular. Então, em 2, 6C, bem original. 3, essa 3 a gente já fez. Você lembra onde nós fizemos essa terceira questão? Nós vamos essa terceira questão, ó, na primeira aula do ano, né? Lá na semana básica, isso, o pessoal lembrou. Então, ele quer saber que músculos você contrai para se abraçar. Então, faz um movimento de se abraçar. Você vai contrair o bíceps e o peitoral para apertar, né? Então, bíceps e peitoral. Aqui, ó, peitoral e bíceps. E acabou. Para se espreguiçar, para abrir os braços, o tríceps e o dorsal, né? Então, sem grandes problemas, uma questão da hora. Questão de anatomia. Então, 1 e 2, 6C, 3B. 4. Vamos para as questões mais chatinhas aqui, ó. Os gráficos a seguir, essa aqui é uma questão, acho que do Enem adaptada, tá? Transformada numa dissertação, se não me engano.
Os gráficos a seguir representam duas características de fibras musculares de jovens saudáveis, medidas antes e depois de realizarem por algumas semanas exercício físico controlado associado a uma dieta equilibrada. Marcante melhoria no condicionamento físico desses jovens foi observada. Então, ó, quantidade média de capilares por fibra muscular aumentou. Quantidade de glicogênio por fibra aumentou. Então, isso significa que ele ficou com maior circulação de sangue e maior reserva energética. Explique com base nos gráficos a relação entre a melhoria do condicionamento físico dos jovens e as variações nos seguintes fatores. A. Quantidade de capilares musculares. Ó, por que fazer atividade física aumentou a quantidade de capilar sanguíneo, né? Então, se você faz mais atividade física, você precisa de mais oxigênio, mais nutrientes, então vai acontecer o crescimento dos vasos sanguíneos, o aumento da irrigação sanguínea, tá? Então você pode escrever lá que a atividade física aumenta a quantidade de capilares. A atividade física aumenta a quantidade de capilares para fornecer mais oxigênio e nutrientes para as células musculares. Tá? E na B, quantidade de glicogênio por fibra muscular. Por que aumentar a atividade física aumenta a quantidade de glicogênio na fibra muscular? Glicogênio é o carboidrato de reserva. Tá? Então, isso dá o famoso condicionamento físico. Isso vai permitir que ele faça atividade por mais tempo. Isso aqui garante que exista maior resistência física. Tá? Então, coloque lá que o aumento do glicogênio garante maior resistência física. O aumento do glicogênio garante maior resistência física para as atividades realizadas. Certo? E para fechar, dá uma olhada aqui na última questão, ó. O que é isso? Não vou nem ler o enunciado, ó. Pressão parcial de O2 é a quantidade de O2 que tem. Saturação é a porcentagem de células que pegam o oxigênio. 50%, 100%. Qual das duas proteínas, a mioglobina, que está no músculo, ou a hemoglobina, que está no sangue, pega mais oxigênio quanto menos oxigênio tem? A mioglobina número 1 ou a hemoglobina número 2? Quem consegue pegar mais oxigênio é uma menor taxa de oxigênio. A mioglobina, ó. Quando a pressão está baixa, a quantidade de oxigênio está baixa, a mioglobina está quase em 100%. E essa aqui está perto de zero. Isso significa que a mioglobina é mais eficiente na absorção de oxigênio. E tem que ser. Por quê? Se a hemoglobina, que é a proteína do sangue, que está carregando oxigênio, tivesse maior afinidade pelo oxigênio, quando o sangue passasse perto do músculo, o músculo não ia conseguir pegar esse oxigênio, porque ele ia ficar preso na hemoglobina. Então, a mioglobina tem que ser mais eficiente do que a
hemoglobina no transporte desse gás, tá? Então, de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina, né? Então, isso vai atrapalhar, né, a transferência de oxigênio do sangue para o músculo. Então, no texto ele fala de uma doença genética em que a mioglobina ela não funciona direito, né? Então, tá aqui, ó, a transferência de oxigênio do sangue para o músculo, né, do sangue para o tecido muscular, é prejudicada sem o gene da mioglobina. A 3 é B de bola. Então, 1 e 2, 6C, 3B, 4 dissertativo e a 5D de dado. Tá? E aí, com isso, a gente fecha as questões de sistema muscular. Mas não acabou ainda. Vamos para o sistema nervoso. Ainda no caderno 3. Aqui, ó. Lá na página 28. Só virar um pouquinho aí mais para frente. Tá? Chegaram lá? Então, ó. Sobre a bainha de melina. A bainha de melina, a gente discutiu, né? Era aquela gordurinha que servia de isolante, fazendo com que o pulso elétrico, né, o impulso elétrico fosse saltatório, fosse rápido, né? Então, ela é formada de proteínas? Não, ela é um isolante, ela é formada de lipídios. Então, não é proteína, ela é formada de lipídios, tá? Gera uma barreira hematoencefálica, uma barreira sangue-cérebro, não. Promove uma condução de potencial de ação mais lento, não, mais rápido. É produzida pelas células da glia. Ela é uma célula da glia, né? A célula da glia é aquela célula acessória ao sistema nervoso, né? Que tem como função propagar os impulsos elétricos captados pelo sistema nervoso periférico. Na verdade, ele vai propagar qualquer impulso elétrico de qualquer parte. Por isso que fica a alternativa E. Tem origem no sistema nervoso central, a partir de células chamadas de oligodendrócitos. Esse nome aqui eu não usei, eu usei esse aqui, ó, célula de Schwann. Tá? E no sistema nervoso periférico é produzido pela célula de Schwann. Ah, tá aqui, ele pôs o nome. Tá? Então, alternativa E. Então, compreende aí as células da glia, são células que ajudam. Então, um E. A 2 é meio estranha essa questão aqui. A célula da glia, por aqui, ó. Esse termo glia significa célula acessória. O que é isso? É uma célula que ela não passa informação nervosa, ela não gera impulso elétrico, tá? Mas ela dá proteção para o neurônio, ela dá alimento para o neurônio, ela defende o neurônio, tem células de defesa, que são células da glia, tá? A gente chama de célula acessória ao sistema nervoso. Essa 2 aqui é mais estranha, quer ver? Ó? Essencial à coagulação do sangue. Então era o cálcio. Cálcio. Então fica 4-1, ó. 4-1 tá aqui, 4-1 tá aqui. Hematoencefálica seria a barreira que tem do cérebro com o sistema circulatório, tá? O nosso cérebro ele não está boiando em sangue. O sangue passa por dentro dele e tem uma cavidade praticamente oca. Então essa não pode ser, essa não pode ser, essa não pode ser. A ou B. Componente na clorofila, magnésio. 3, 2, ou 2, 3. Aqui, ó, não ajudou nada. 3, 2, 3, 2. Né? Aí você fala assim,
Principal íon positivo no interior das células. O 3, né? Então, dentro tem potássio e fora tem sódio. Ó. Então, íon sódio fora da célula. E o ferro, que é o componente da hemoglobina. Tá? Então, por isso fica a alternativa A. Essa aqui você só ia conseguir saber se você lembrasse do sódio e do potássio, senão não daria para fazer. Então tem mais sódio fora do que dentro, mais potássio dentro do que fora, e aí troca, né? Faz a bomba. Então 2A. E na 3. Essa questão, apesar de ser da Santa Casa, ela também é meio estranha, quer ver? A figura mostra uma via de sinalização química pela qual o organismo humano envia informações às células e comanda uma resposta específica. Então ele está falando de alguma coisa responsável pela coordenação, tá? Responsável pela coordenação, a gente tem o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá? Então, essa via de sinalização comanda. Ele está falando do sistema nervoso. Então, a resposta tem a ver com o sistema nervoso. Manutenção do metabolismo. Isso aqui é um hormônio da tireoide. Então, não pode ser. Liberação do óvulo pelo ovário. Não é um choquinho que faz isso. Né? É um hormônio, né? O LH e o FSH. Concentração de açúcar no sangue também é um hormônio, a insulina. Contração da musculatura, aí é o sistema nervoso. Reabsorção de água no rim, sistema endócrino. Né? Então, ele coloca 4 itens que são referentes a sistema endócrino, sistema endócrino, sistema endócrino, sistema endócrino, e o item referente ao sistema nervoso. Por isso, a alternativa D, já que ele está mostrando o sistema nervoso. Mas é uma questão chatinha em sua formulação. Certo? Talvez, né, quando a gente falar do sistema endócrino, na semana que vem, fique mais fácil para vocês entenderem, com certeza. Nosso último sistema endócrino. É igual essa questão aqui, ó, uma questão do Enem, né? A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação da imagem. Então, nossa frase norteadora. Nesse tecido, encontram-se vários tipos de células específicas. Estou falando de uma célula da visão. Um desses tipos celulares são os cones, as quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos. Ó, lá na física, o comprimento de onda da luz visível tem a ver com as cores, né? Então, depende do comprimento de onda, cores diferentes, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão e degeneração desse tecido, então, se você perder os cones, você vai ter problema com as cores. Tá? Então, a gente está aí no caderno 3, lá na página 28 ou 29. Então, comprometer a capacidade de visão em cores. Acabou. Alternativa A. Impedir projeção de raio luminoso? Não, porque ele está fazendo a referência, ó, ao comprimento de onda das cores. Provocar imagem invertida? Não, isso aí é lente. Causar dificuldade do objeto próximo? Não. Acarretar a perda da capacidade de diâmetro da pupila? Também não. Não. Então, comprometer a visão, a visão em cores. Certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos terminar de corrigir tudo, né, que é tudo que faltava corrigir. Pelas minhas contas, a partir da semana que vem, a gente não precisa mais começar 7, tá? Então, agora nós estamos na página 31. Na página 31 do caderno 3. Caderno 3. Nós vamos começar o 4 hoje, tá? Na frente 3. Então, vamos lá.
Considere a seguinte situação. Uma pessoa sofreu a lesão da medula espinhal na região torácica. Se tocarmos em seus pés, a pessoa não irá sentir, pois o impulso nervoso não alcançará o cérebro. Se solicitarmos ao acidentado que movimente os pés, ele será incapaz de fazê-lo, porque as mensagens enviadas pelo cérebro não chegarão à parte inferior da medula espinhal. Porém, se for estimulado com estilete pontiagudo, embora não sinta dor, ele vai mover o pé. Então, que resposta é essa? Que é sentindo alguma coisa e respondendo com um movimento que acontece e nosso cérebro não comanda, né? Então, como essa pessoa consegue mover o pé? Ela consegue mover o pé por um ato, né, chamado de ato reflexo ou ato medular, tá? Não precisa ficar explicando, porque é o que ele vai pedir no item B, ó, explique esse mecanismo. Então, como que a pessoa consegue mover o pé? Através do ato reflexo, através do ato medular, tá? Não gosto muito dessas respostas prontas aqui. E no B explica o mecanismo responsável por essa resposta, né? Então não se esqueça que tem uma via sensorial que recebe o estímulo, manda para a medula a informação, a medula faz o processamento da informação e devolve por uma outra via, uma via motora que realiza o movimento. Então, a gente vai escrever assim, você vai escrever aí assim. Que a via sensorial recebe o estímulo do pé, leva até a medula, que processa essa informação, e devolve uma resposta motora com, logicamente, um movimento. Boa noite. Nós estamos aí na 31, no caderno 3, questão 2. Vamos lá. Então, o esquema abaixo fala da medula espinhal, né? Então, eu pus aqui, ó, parte dorsal, parte das costas, parte ventral, parte da barriga. O sensor chega pelo dorsal e a resposta sai pelo ventral, tá? A seta 1 indica a substância branca da medula raquidiana, que é rica em mielina, né? Então, aqui, ó, substância branca, que é a bainha de mielina. Aqui a gente tem os axônios dos neurônios. E aqui no 2, na parte chamada cinzenta, a gente tem o corpo celular, que é o que processa a informação. A seta 2 indica... Eita, tá errado, ó. Acho que o cara que fez a questão tá meio triste. Não é um corno cinzento. É um corpo cinzento. Disfunção motora da medula. Tipo, aqui o que vai acontecer é o processamento da informação, não é uma função motora. A função motora vai ser depois. O corno cinzento é bom. Ato falho. Que dó. Na 3. A seta 3 indica o nervo medular raquidiano sensorial. Não, ó. Se está indo por baixo, ele é motor. Se veio por cima, ele é sensor, tá? E a seta 4 indica o canal central, aqui ó, o canal central, ou epêndima, que possui o líquido céfalo-raquidiano protetor hidráulico. Certinho, 1 e 4, alternativa E. Tá? Já te fizeram aquele exame de tirar líquor da espinha?
Então, você pega uma agulha, você coloca aqui, ó, até aqui, uma agulha bem comprida, e tira um pedacinho desse líquido aí, o líquor espinhal, para ver se você tem alguma infecção no sistema nervoso, alguma coisa assim. Eu lembro que eu tive uma vez, mas eu era criança, eu não lembro, minha mãe fala que eu tive meningite. Ah, lá, eu também. Aí eu fiz esse exame, mas eu não lembro, era muito pititico aí. Não, o meu também deu negativo, acho. É, deu negativo. Vamos lá para 3. Um ataque com gás tóxico deixou dezenas de mortos em Khan Sheikhoun, cidade síria, controlada por opositores do ditador Bashar al-Assad. Olha lá, a aula de geografia agora, hein? A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos falou em, no mínimo, 58 mortos, entre os quais 11 crianças. O chefe das autoridades de saúde disse acreditar que é o gás sarin. Sabe-se que o gás sarin é um composto organofosforado que inativa a enzima acetilcolinesterase humana, responsável por degradar a acetilcolina. Nós falamos de duas substâncias químicas, né? A noradrenalina e a acetilcolina. A acetilcolina, ela estava envolvida no sistema nervoso autônomo parasimpático, né? O parasimpático, geralmente, ele diminuía a ação do sistema nervoso, diminuía o batimento cardíaco, dilatava a pupila, né? Então, nesse caso, ela sofre efeitos, a vítima, direto com o quê? Ó, um sistema nervoso parasimpático, né? Então, não teve grandes segredos nessa questão, não. A 3D de dados. E a 4, ó, por mais difícil que seja o desenho e as questões, olha o que vai acontecer aqui. Ele só está perguntando isso, ó. O impulso elétrico, ele sempre passa do corpo celular para o axônio, nesse sentido. É sempre um caminho único, é um sentido que a gente chamava de unidirecional, né? Eu fiz aqui, ó. A gente falou aqui, ó, propagação de impulso ela é unidirecional. Corpo celular, axônio, dendrito. Corpo celular, axônio, dendrito. Tá? E aqui ele fala, ó, que no sensorial o estímulo se propaga na direção do axônio para o corpo celular. Não, tá errado. No sensorial o estímulo se propaga na direção do axônio para o corpo celular. Não, é do corpo celular para o axônio, em qualquer sistema. O neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do dendrito para o axônio e desse para o corpo celular. Não. Tá? E aqui também, ó. Dendrito para o corpo celular e desse para o axônio. Não. Sendo ainda aqui, ó, o inverso no neurônio motor. Então, no neurônio sensorial e qualquer neurônio, o estímulo se propaga na direção do dendrito para o corpo celular e desse para o axônio. Ó. Dendrito, corpo celular, axônio, tá? Do mesmo modo que o sistema motor, neurônio motor, sem problema nenhum. Sempre um caminho só, tá? Então, na questão 4, alternativa E. Na 1 aqui? Não, aqui. Beleza? Então, só sabendo, por mais que o texto seja bonitinho, fala aqui, ó, que o Michelangelo fez esse desenho, que aqui parece o cérebro, aqui, ó, o córtex cerebral, aqui, ó, parece o cérebro, que aí muitos falam que aqui você tem a razão e a emoção, tem uma interpretação de história da arte muito bonita aqui, né? O texto em si, ele é muito simples, a questão, ela é cheia de palavras, mas o conceito utilizado é muito fácil. Tá? Na 5, ó. Duas bem legais aqui, ó. A reação da pessoa ao pisar descalça sobre o espinho é levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber que o pé está ferido. Então, ele está falando de um ato reflexo.
né? Falamos bastante do ato reflexo no ano passado. Neurônios sensoriais são ativados ao pisar no espinho. Ok, recebeu o estímulo. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé. Ok, perfeito. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito? Não. A medula faz parte do sistema nervoso central. Por isso, 1 e 2, alternativa B. E aí a 6, uma questão meio estranha, porque na 6 ele está falando sobre resgate de pessoas acidentadas, né? Ele está falando aqui do ator que ficou paraplégico, né? Tetraplégico, na verdade, quando caiu de um cavalo. Após um acidente como ocorrido, cair do cavalo, se houver suspeita de lesão na coluna vertebral, o acidentado deve ser imobilizado na horizontal e utilizar um colar cervical para ser transportado até o hospital, porque no interior da coluna vertebral está a medula óssea vermelha, cuja lesão pode levar à paralisia. Tá lindo esse item, com essa exceção, ó, medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha é o sangue, não tem nada a ver com paralisia. Por isso a 1 está errado. A utilização do colar cervical não evita lesões do sistema nervoso periférico. Eu imobilizei o central, mas o periférico não. Apenas o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico poderá ficar inativo após o acidente se houver comprometimento do sistema nervoso central. Então, o periférico faz a conexão do central com o resto do corpo, verdadeiro. E aqui ele fala de clonagem. A clonagem terapêutica por transferência nuclear permite a obtenção de blastocistos, de onde são retiradas células da massa celular interna, que tem capacidade de regenerar órgãos lesados. Verdadeiro, mas a gente vai ver isso lá na frente ainda. Eu acho que a última aula do caderno 7, na frente 1, vão falar de técnicas lá de clonagem, né, de transgenia. Acho que a gente vai discutir até as vacinas para a Covid com tecnologia 2.0, tá? Então, a 6C. E com isso a gente fecha todas as questões que estavam faltando.